Namofo. Bem-vindos ao curso Introdução à Visão Integral do Budismo. Por favor, juntem as mãos. Namo Panse Setya Moni Pho. Namo Panse Setya Moni Pho. Namo Panse Setya Moni Pho. Vamos ler verso de abertura de sutras juntos. O Dharma insuperável, profundo e maravilhoso é difícil de se achar em centenas de milhões de kalpas. Agora que posso vê-lo e ouvi-lo, consigo recebê-lo e conservá-lo. Desejo compreender o verdadeiro significado do Tathagata. Namofo. Então, hoje, a terça palestra, continuamos com o segundo ponto importante, segundo aspecto. Então, repassando um pouco, os 5 aspectos de uma visão integral do budismo começa com entender a definição do que são os ensinamentos do Buda, que já falamos. E o segundo aspecto é a história do budismo na Índia, e que vamos continuar agora. Okay? Então, transmissões do Buda. Transmissões no sentido dos ensinamentos do Buda. Então, eu sei que o material foi preparado, na verdade, para Instituto Budista, para os monges. Então, tem muitas palavras e talvez informações que para os principiantes, iniciantes, podem ser um pouco complicado ou pesado. Mas lembram que essas são informações, conhecimentos. O que é mais importante é saber como aplicar os ensinamentos para desenvolver uma visão integral. Então, mesmo que o material pareça que nesse momento não é aplicável nas suas práticas, mas colocam como um pedaço da quebra-cabeças, tá bom? Então, aqui o que está mostrando é que o Buda, no tempo dele, que foi 2.500 anos atrás, na antiga Índia, muitas vezes ele ensinou em versos ou rimas. E por isso, um bom exemplo é Dhammapada. Tem muitos versos, poemas. Depois, o Buda explicava o Dharma. Então, foram também preservados prosas. E na primeira etapa e segunda etapa, como da transmissão do Dharma do Buda, então o Buda sempre ensinou em linguagem local. E ele foi impressionante. Principalmente ele ensinava como perto do rio Ganges.
Então, ele sempre viajava de uma cidade a outra e então e ensinava as pessoas em linguagem local. E então, mas ele ensinava e que faziam os discípulos, especialmente a comunidade monástica, seja monges ou monjas, eles naquela época ouviam e lembravam os ensinamentos. E uma das pessoas com uma memória impecável foi o venerável Ananda, ok? Então, na terceira etapa da transmissão do Buda, foram a compilação dos textos, porque ao começo do budismo, os ensinamentos do Buda foram usualmente como chama, em transmissão oral. Então, é como Buda falava, ou os discípulos falavam, e os discípulos dos discípulos, e eles memorizavam, lembravam as palavras. Mas isso se tornou um pouco perigoso para a transmissão. Então, começou a desenvolver essa necessidade, a necessidade de preservar os ensinamentos nas escrituras. Okay? Então, foram em folhas de, como chama, do árvore, ou folhas assim e escritas, mas para preservar. Então, compilação de textos. E depois, veio esse Tripitaka, foi estabelecido, em que os primeiros textos, depois, compilados depois de Buda, então, foram divididos em 3 categorias, que chamamos Tripitaka. Tri significa 3 e Pitaka significa coleção. Então, 3 coleções. 3, em inglês seria baskets, ok? Canastas, ok? Então, Tripitaka significa isso. Então, Tripitaka, então tem Sutra Pitaka, é como coleção dos sutras, discursos do Buda, sermões do Buda. E Vinaya Pitaka significa, Vinaya, a palavra, significa comportamentos dos monges e monjas, e também para os leigos. Então, em Vinaya Pitaka se percebe, é a coleção sobre comportamentos, seja fala, seja corpo e seja como deve pensar os praticantes, né? E a terceira coleção é chamada comentários. Então, é a Shastra Pitaka. E Shastra significa comentários, que são comentários dos discípulos do Buda. Como o Buda explicava, e eles explicavam mais para expandir os ensinamentos e esclarecer ensinamentos. Então, aí, quando o Tripitaka foi estabelecido, e depois aí surgiu diferentes, como foram preservados em linguagem locais. Então, mas até hoje, os textos que foram preservados, em geral, em forma geral, temos a Pali Tipitaka, ok? Então, ¿por qué a palavra não é Tripitaka e é Tipitaka? Porque isto é em Pali. Pali, usualmente não utilizam tanto a R, esse R, então eles convertem todo a Tipitaka, é Pali. Então, isso é o que as comunidades budistas no Sri Lanka hoje, Birmania, Tailândia, ou no caso a escola Theravada, eles utilizam mais a Pali Tipitaka.
E também os textos foram preservados em textos em sânscrito, okay? E sânscrito híbrido, e também em Prakrit. Então, diferentes regiões da Ásia Central tiveram muitos textos. E desse sânscrito, e aqui eu anotei aqui, em século I da Era Comum, então, os primeiros textos chegaram com os monges à China, ok? Então, aí e os textos em sânscrito, ou sânscrito híbrido e diferentes idiomas da Índia, foram traduzidos ao chinês pelos monges que vieram da Índia ou do Ocidente e aprenderam chinês e colaboraram com os monges e leigos da China e traduziram os textos. E essa compilação dos textos, então, aqui, traduções chinesas foram compiladas em o que chamamos Tripitaka chinês, ok? E então, também temos textos Mahayana, que foram também traduzidos a chinês, e depois textos Mahayana também foram traduzidos a tibetano. Então, como falei anteriormente, o budismo no Tibete começou em século VII, bem mais tarde comparado ao chinês. Okay? E isso é somente para dar a você uma ideia. E aqui tem um nome bem importante do rei Ashoka. Okay? E ele morou como 200 anos depois do falecimento do Buda, ok? E o rei Ashoka foi o primeiro rei que unificou a Índia antiga. E ela foi, como chama, instrumental em incentivar e pedir que a comunidade dos monges saem da Índia e ensinam budismo e Buda Dharma às outras regiões da Ásia. Ok? Vamos a próximo. E esto é para dar uma ideia, Tipitaka Pali. Tipitaka Pali tem aí Sutta Pitaka, tem Vinaya Pitaka e Abhidhamma Pitaka. E Sutta Pitaka tem Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, Anguttara Nikaya e Khuddaka Nikaya. E estes já foram traduzidos ao inglês e parcialmente em português e espanhol, mas na verdade somente tem versão em inglês, como a coleção comprida. E Vinaya Pitaka muito pouco foram traduzidos. Sutta Vibhanga, Khandaka e Parivara. Então, tudo isso são principalmente para comportamentos dos monges. Porque para transmitir o Buda Dharma, o Buda precisava de um grupo de discípulos que se dedicam completamente à prática e também teoria do Dharma. Então, eles devem morar, viver, pensar, agir da maneira tal como deve ser, para poder seguir a transmissão dos textos, preservá-los e ensiná-los, vivê-los, assim. Ok? E aqui, Tripitaka chinês. E o Tripitaka chinês preserva
a coleção maior do Buda Dharma e em diferentes períodos comparado a Pali ou tibetano, ok? Então, as categorias principais, Agama. E Agama tem Dirga Agama, Madhyama Agama, tem Sanyukta Agama e Ekottari Agama, ok? São 4. E Agama já não tem trechos ou alguns sutras que foram preservados, mas são poucos. A coleção inteira do Agama, os 4 Agamas, foram preservados como em integridade na tradução chinesa, ok? E Vinaya é bem importante, Tripitaka chinês, ok? Comparado a Pali Tripitaka, a Pali somente, essa Tripitaka somente preservou uma, como chama? Uma escola, ok? De Tamrachatya, essa é a Vinaya, okay? De uma escola. Mas a Tripitaka chinês preservou 8 escolas na Vinaya. Então, o que significa? Porque cada escola, depois do tempo do Buda, preservavam próprios, como tem a essência do Vinaya é mesmo. Os mais importantes preceitos são mesmos, mas as regras que pertencem geograficamente e culturalmente, então tem variações. Então, no Tripitaka chinês preservou 8 diferentes escolas. Então, o que significa isso? Qual é o significado, a importância disso? É como se você tem 8 diferentes versões das regras do trânsito de 8 diferentes países. Então, você pode até comparar e ver qual é a essência das regras do trânsito. Por exemplo, em Inglaterra, a Britânia, para conduzir o carro, você, para ir adiante, tem que ir em lado esquerdo, ok? Mas aqui é lado direito. Mas, por convenção, uma é esquerda, outra é direita. Mas essa convenção são diferentes devido a diferença em local, mas o que não muda é que o carro tem que ir para adiante, ok? Você não pode andar como a contra-direção quando você está no lado correspondente. Entende o que eu estou falando? Então, tendo vários Vinaya e fazendo comparações de estudos, e os mestres antigos na China, eles fizeram muitos estudos sobre qual é a essência do Vinaya. Okay? E 3 é Abhidharma, são comentários, e o Tripitaka chinês preservou Abhidharma, comentários de muitos diferentes escolas. Muitas escolas e também discípulos do Buda. E 4 é Sutras Mahayana de Sunyata. Um exemplo seria Sutra do Coração, a essência do Prajnaparamita. E esse pertence a esse período, Sutra Mahayana de Sunyata. E Madhyamaka seria as obras representantes do mestre Nagarjuna. E Yogacara, essa categoria,
colecção seria de só consciência, ou somente consciência, ou somente, ok? E essa escola é representada por obras do mestre Asanga, ok? E Sutra Mahayana de permanência verdadeira, então que sutras estamos falando? Aí também outro nome seria Tathagata Garbha. Então, são sutras como Sutra da Medicina, Buda Medicina, Sutra do qual outro sutra? Que recitamos aqui? Não. Então, principalmente é Sutra do Buda Medicina. Yeah. E então, tem pessoa que pergunta, e Sutra do Amitabha, que período? Na verdade, estão em período de paralelo a Sutra Mahayana de Sunyata. Ok? Yeah. E isso vou explicar mais quando chegamos a aspecto 3, 4 e 5. Okay? E o último é a yoga esotérico. Okay? E yoga significa praticante. Então, a prática. Então, yogi significa aquele que pratica yoga. E então nós usualmente traduzimos como o praticante ou a praticante. Okay? Então, yoga esotérico tem que ver com mais budismo esotérico. Okay? E muitos mantras e também contemplações, visualizações, assim. Okay? Então, isso dá uma ideia do Tripitaka chinês. Okay? E aqui eu estou mostrando Siddhartha. Siddhartha é uma Chinese Buddhist Electronic Text Association. É uma associação que em ano 2000, através do apoio do meu mestre Zhen Jun, e também muitas pessoas, mas principalmente o mestre Zhen Jun, através do Yinshan Foundation, ajudaram a digitalizar todas as obras, todos os textos em Tripitaka chinês e colocá-lo em um DVD. Okay? E agora está tudo online. Okay? E é principalmente em chinês. Tá? E também os textos tibetanos que chamam Kanjur, ok? Em Tanjur, então Kanjur, tudo isso estão também em texto tibetano, também online. E temos em Tripitaka coreano, também Tipitaka e o Zepali também, tudo agora estão no internet. Okay? Somente tem que aprender como a ler os caracteres e também os termos budistas, okay? Para acessar a toda essa informação, oceano de informações. Okay? E aqui eu queria mostrar a vocês quantos textos, e estamos aqui mostrando os textos mais conhecidos no budismo chinês. Então, não precisam aprender tudo isso, mas aqui está a Agama. Okay? Agama, sutras surgiram como relacionado, mas na época do segundo concílio. É como chamamos budismo sectário. Okay? E aí Abhidharma. Aqui tudo é Abhidharma. Então aqui é budismo sectário. Então temos budismo original, depois budismo sectário. Antes esta etapa foi
o Buda e com a transmissão oral. E então aqui é quando começaram os textos gravados como escrituras, ok? E aí a Mahayana inicial, como Sutra do Diamante, é como parte do Mahayana inicial. Aqui, Sutra do Amitabha, também nessa época. E depois, Mahayana tardio, temos Avatamsaka Sutra, e entre Mahayana inicial e Mahayana tardio, temos o grande tratado do Prajnaparamita, do Nagarjuna, e também textos Madhyamaka Karika. Tudo isso são textos em diferentes períodos, Mahayana inicial, Mahayana tardio, e depois Mahayana esotérico, como o mantra Om Mani Padme Hum, está em um texto que se chama o Adorno do Mahayana, assim, nesse período. Então, para contextualizar ou visualizar, bem melhor, para visualizar diferentes períodos do budismo, o mestre Yin Shun, ele desenhou algo assim. Então, aqui é budismo original e tem desenvolve a Abhidharma, que são comentários, e por outro lado tem Sutra Mahayana de Sunyata, ok? E estes dois, budismo original, Abhidharma, assim se reúnem, e aqui surgiu a Madhyamaka do Nagarjuna, ok? Então, desde Sutra Mahayana de Sunyata, aí temos Sutra Mahayana de Permanência Verdadeira, que é Tathagata Garbha, e, por outro lado, de Abhidharma e budismo original, e depois a Madhyamaka surgiu a Yogacara. Okay? E quando Yogacara e Madhyamaka chegaram a Tibete, então aí tem um renascimento de Madhyamaka. Então já não é Madhyamaka puramente, é uma mistura entre Madhyamaka e Yogacara. São sistemas filosóficos, e tudo tem que ver como praticar, como fazer a prática e a sequência da prática. Cada uma dessas escolas tem o próprio sistema de entender quatro nobres verdades, nobre octuplo sendeiro, sim, e depois surgiu o budismo esotérico, e é representar hoje principalmente o budismo tibetano pratica mais isso. Sem dúvida, por exemplo, dando um exemplo, o Dalai Lama, ele é muito de pensamento Nagarjuna, e muitas vezes ele explica a Madhyamaka tanto como Yogacara. Okay? Então, assim, mais ou menos, é uma introdução, como para ter você tenha uma ideia, não é uma Bíblia, ou um Corão, ou um tarot. O budismo foi preservado todos esses textos, e tudo está relacionado com os ensinamentos do Buda. E o Buda, durante o tempo dele, ele já falou, o Buda Dharma tem 84 mil portas do Dharma, métodos. Por que 84 mil? 8万4千法门. Porque 84 mil na antiga Índia significa infinito, o infinito. Então, o Buda sempre falou, se tem infinitos seres para liberar, então eles precisam de infinitos métodos.
infinitos meios hábeis para serem liberados, okay? Ou despertados. Por isso, no budismo, nossa atitude sobre esses textos é, se você gosta de um texto mais que outro, é porque você, a disposição de você se alinha com isso, ok? Não é que esse texto está errado, o outro é correto ou errado, não é assim. Você entende o que o nível de você e a disposição deixa entender, ok? Então, tem que saber isso. É muito importante no budismo. Nunca, cada sutra fala que é o melhor sutra. Mas por que melhor? Melhor porque se você gosta desse sutra, será melhor para você. Mas se não é para você e não, você não entende o conteúdo desse sutra, então não é que é ruim. É somente você ainda não tem essa conexão com esse sutra, com esse ensinamento. Okay? Agora, mesmo assim, lembra, como budistas, como praticantes, nós sempre temos que conectar. Não tem opção, mas temos que conectar com as quatro nobres verdades e a nobre octuplo sendeiro, o sendeiro octuplo. Isso não tem como ignorar ou negar, ok? 37 fatores da iluminação. Tem coisas essenciais, fundamentais, que todos temos que saber, ok? Então, o mestre Yin Shun, ele lido o Tripitaka chinês várias vezes. E ele tentou de explicar o conteúdo que está nessa coleção imensa. E quantas palavras ele escreveu? Em chinês, escreveu 7 milhões ou mais de caracteres, que é uma coleção massiva. E então, em 1980, 80 e algo, alguém perguntaram ou comentaram a ele, mas mestre, você explicou tantos sutras e explicou sobre a história do budismo, desenvolvimento e tudo isso, mas parece que ninguém entende o que você explicou, porque tem tantos, mesmo são 7 milhões, são menos caracteres que o Tripitaka chinês inteiro, mas é muito. Então, mestre Yin Shun falou, ok, vou escrever algo para resumir todo 7 milhões. E terminou com esse livrinho. Esse livrinho de quanto? Página 70 páginas, 69 páginas em chinês, e eu traduzi, sim, tomou 5 anos para traduzir, eu traduzi ao inglês. E agora temos rascunho em espanhol e também em português. Rascunho, não finalizado, como todas as traduções que eu tenho, sempre em rascunho, ok? E na seguida vamos compartilhar com vocês, mas aqui ele indica os pontos que estou como compartilhando com vocês. E muitas gráficas e tudo isso foram produto das investigações do mestre Yin Shun. Então, e isso é para que vocês tomem contexto o que estão acessando agora. Na verdade, vocês estão tendo acesso a informações como chaves para entender a quebra-cabeças do Buda Dharma inteiro. E até como
os critérios, os bordes dessa quebra-cabeças, vai facilitar muito a vocês aprofundar ou somente sentir que, ok, isso já é suficiente para mim, agora vou aprender como aplicar esses ensinamentos, essas regras, critérios, aspectos na minha prática diária, ok? Então, talvez o primeiro aspecto sobre os ensinamentos do Buda, segundo aspecto, a história do budismo, são mais muitas informações, conhecimentos, ok? Textuais, talvez. Agora entramos no aspecto mais que precisa de reflexão, refletir. E então, terceiro, os 4 Siddhantas. E Siddhanta é uma palavra em sânscrito. Qual a definição de Siddhanta? É uma palavra em sânscrito que significa modo de ensino, ou propósito, princípio, método ou objetivo, ok? Então, mesmo que o Buda Dharma é um oceano de conhecimentos, mas de acordo com Nagarjuna, ele dividiu, categorizou em 4 Siddhantas, ok? Então vamos lá. Ou seja, os 4 Siddhantas do Dharma, princípios. Por que devemos olhar os ensinamentos do Buda através da perspectiva dos Siddhantas? Primeiro, porque budismo foi e será uma religião viva que desenvolve. Então tem um aspecto histórico ao budismo. Então, os 3 períodos históricos do budismo, como 3 períodos mais grandes, maiores, ok? Budismo inicial, budismo Mahayana, que pode ser, estes 2 podem ainda ser divididos em 2, e budismo Mahayana esotérico, ok? Então, podem ser 3 períodos ou 5 períodos, ok? Outro aspecto é o Buda ensinou de acordo com as disposições, ok? Os ensinamentos foram pensados para adaptar a capacidade de diferentes tipos de pessoas, ok? Ao começo, quando o Buda começou a ensinar, ele foi direitinho à essência. Falou da impermanência. E aí, somente ouvindo a impermanência e observando a impermanência do mundo, dos fenômenos, do corpo, muitos discípulos dele atingiram liberação. Mas depois tinha que falar sobre a impermanência, falou sobre sofrimento, a imperfeição do samsara, e por que é necessário que nós praticamos. E depois falou sobre não eu. Então, cada vez ele ensinava com mais detalhe, expandindo e aprofundando. Por quê? Porque os seres, somente entendendo sofrimento ou imperfeição, ou somente entendendo impermanência, ou somente não eu, não é suficiente. Não foi suficiente. Então, ele seguiu de acordo com as disposições das pessoas. E por isso nós podemos, principalmente, dividir todos os ensinamentos do Buda em 4 Siddhantas, ok? Então, Nagarjuna, o grande mestre do Tripitaka indiano, viveu no período Mahayana inicial, um período de crescentes debates sobre diferenças ideológicas entre Sravakayana e Mahayana, ok? Então, é como o período de budismo original e
budismo Mahayana. Aí, então, entre pensamentos de Sravakayana e Mahayana, qual a diferença, semelhanças? Yeah. E ele aprendeu primeiro os textos Sravakayana e depois buscou e aprendeu os textos Mahayana. No final, ele sincretizou e como ele entendeu esse desenvolvimento e como entender os textos, a não vê-los como conflitivos ou contrários, sino que uma é construída sobre a outra ou expandida sobre a outra. Então, ele pode conectar completamente os ensinamentos Sravaka com os Mahayana, introduzindo assim a escola Madhyamaka. E a escola Madhyamaka, principalmente, mostra esse espírito, essa sintonia, harmonia entre Sravakayana e a Mahayana. Ele encontrou um terreno comum e não encontrou conflitos entre os dois sistemas de pensamentos maiores no budismo. Na sua obra, O Grande Tratado sobre a Perfeição da Sabedoria, ele disse que todos os ensinamentos do Buda estão incluídos nos 4 Siddhantas. Ok? E isso é um texto comprido sobre o porquê e que vou tentar de explicar a você de uma maneira mais intuitiva e mais aplicável, ok? Agora, temos os textos, o texto traduzido também, e somente falta última, como chama, revisão para ser compartilhado com vocês, ok? Então, tudo o que estou falando sobre Siddhantas foi escrita pelo venerável mestre Nagarjuna e tem original estes. E todos os ensinamentos entre os infinitos ensinamentos do Buda são verdadeiros e mutuamente não contraditórios, somente que são adaptados a diferentes disposições das pessoas. Então, quais são os 4 Siddhantas? Siddhanta mundano, princípios, ok? Ok, Siddhanta mundano é o nome. Segundo é Siddhanta individualmente adaptado. Okay? Terceiro, Siddhanta terapêutico. E quarto, Siddhanta do significado supremo. Okay? Esses são os 4 Siddhantas. Vamos começar com o primeiro. Princípio mundano, Siddhanta mundano. Refere-se aos ensinamentos do Buda, os quais se adaptam aos costumes locais e aos desejos das pessoas. Desejo significa o que as pessoas desejam. E então o Buda dá esse tipo de ensinamento. Okay? Porque já sabe que eles podem aceitar esses ensinamentos. Okay? O propósito é incentivar e guiar pessoas para entrar na porta do Dharma. Então, se alguém pergunta ao Buda, todos os humanos, todas as pessoas podem praticar o Buda Dharma? E o Buda vai falar, sim, todos têm o potencial para praticar o Buda Dharma. A questão é se querem praticar ou não. Ok? E, então, o Buda incentiva as pessoas a entrar na porta do Dharma. E para
seja por curiosidade das pessoas, seja por recomendação dos amigos ou qualquer coisa, mas eles estão buscando, ainda buscando. Então, o Buda, fala com entra na porta do Dharma. E isto é baseado no princípio mundano, ok? Para os iniciantes que têm pouco interesse, Buda tentou alegrá-los. Como? Todos têm potencial para atingir budidade. Somente que o Buda não fala quanto tempo e quanta dificuldade é para atingir, mas ela fala, todos têm essa possibilidade. Bom, é bom para você. Querer sair do sofrimento? O Buda Dharma vai ajudar você a sair do sofrimento. Mas necessariamente todos vão sair do sofrimento devido ao Buda Dharma? Não estou tão seguro, porque eu vi muitas pessoas sofrem ainda mais, especialmente com um mestre que fala tanto sobre o Buda Dharma, tantos aspectos, e se confundem. Nossa, eu prefiro somente um texto já acaba com tudo. Uma frase, somente uma frase, por favor, não mais. Então, para as pessoas de disposição que estão buscando, que têm curiosidade, que estão na busca, então Buda, com o princípio mundano, como incentiva eles a entrar na porta do Dharma. Então, principalmente, ele dá às pessoas o que eles desejam. Okay? Talvez não é que eles necessitam saber tudo, não. O que eles desejam, e o Buda fala dessa maneira. E analogia de dentista e pirulito. Então, uma criança com cáries. Por que tem cáries? Bom, porque a criança comeu muitos caramelos, bala, e ficou todo assim, preto, com cáries. E eu sei, sabem por quê? Eu fui esse tipo de criança. Tudo. Eu tenho fotos de criança com tudo cáries, tudo. Muitas balas. Então, a criança vai ao dentista, à clínica, e o dentista, entra, vamos tratar vamos ver os dentes. E a criança, não quero ir. Não, se você faça isso, vou apresentar um pirulito no final. Nossa! Por que a criança está indo ao dentista? Mas por que o dentista dá pirulito, dá promessa para dar a pirulito no final? É um meio hábil. Princípio mundano. Okay. Em termos de comida, que tipo de comida se encaixa na descrição de princípio mundano? Bala, cachorro quente, pizza, ok? Coca-Cola, que eu gosto bastante, batatas fritas, hambúrguer, bom para as papilas gustativas, porém ruim para a saúde, ok? Mas isto não inclui Zenburger da Metacaruna. Zenburger na Metacaruna é um burger vegano e é saudável. Não é parte do princípio mundano. Né? Em termos de budismo, que tipo de função do budismo se encaixa na descrição de princípios mundanos? Ok, a rezar para longevidade e fortuna. Muitas pessoas perguntam, príncipes, iniciantes, não vocês são intermédios e avançados. Os iniciantes falam, nossa, eu quero mais saúde e também
a longevidade, que tenho que rezar, mestre, que mantra, que Buda, que Bodhisattva. Então, o que rezar este, e pedir por longevidade e fortuna. Okay? E feiras de comida budistas. Tá? Por quê? Por que vocês acham? Todos os domingos, antes da pandemia, nós provemos almoço vegetariano para os leigos. Por quê? Porque muitas pessoas justamente vêm à cerimônia de manhã às 9:30 para poder ficar e comer no almoço, ok? E tem exemplos como paradas, produção de histórias budistas para teatro, coisas que dá alegria e incentiva e tem um aspecto alegre, né, a essa função. E concertos musicais budistas, não necessariamente de práticas, né? Estamos falando de concertos musicais. Tá? E tudo isso são manifestações do budismo hoje, contemporâneo, que podem encontrar muito na Ásia. E também agora em América do Norte e seguramente América do Sul também tem essas coisas. Ok, então segundo é princípio individualmente adaptado. Ok, para aquisição do bem, okay? Para adquirir, para atingir o bem. Okay? Ensinamentos que inspiram as pessoas a fazer o bem e desejar por um futuro melhor. Nossa, esta vida, não somente a pessoa fala assim, minha vida, tanto sofrimento, eu acredito que eu não pratiquei bem nas vidas passadas, então como posso melhorar minha vida agora e também vida futuras? E esses princípios, ensinar de acordo com as diferentes disposições das pessoas, ok? O propósito é estimular a bondade nas pessoas. É que as pessoas escutam, ouvem o Buda Dharma e estão incentivados a praticar a bondade, a ser melhor pessoa, para ser mais compassiva, com mais empatia, assim. E diferentes dos princípios mundanos, este princípio dá às pessoas o que elas realmente necessitam. O princípio mundano é o que os seres desejam. E aqui, o que os seres necessitam. Yeah. Okay? Em termos de comida, que tipo de comida se encaixa na descrição de princípio individualmente adaptado? A comida vegetariana, vegana, vegetais orgânicos, pão integral, vitaminas e suplementos, que muitos sabem que isso vai levar a um corpo mais saudável, ok? Então, isso é como individualmente adaptado para o bem. Em termos de budismo, que tipo de funções budistas se encaixam na descrição do princípio individualmente adaptado? A doar para a caridade, ok? Doar, mas com um propósito, eu quero ser bonzinho, eu quero impactar a vida das outras pessoas, com um propósito de mudar algo, de afetar vidas aos outros e doar para a caridade, seguir os preceitos. Eu quero ser bonzinho, eu quero abster de danar aos outros. Então vou manter os preceitos e entender causa e efeito. Até tomar refúgio na joia tríplice é como se entrar na porta do Dharma
e se comprometer a ser praticante budista. Não somente é como olhando fora da porta, assim, que, será isto é para mim ou não? Não, é entrar e realmente se dedicar a ser melhor através dos ensinamentos do Buda. Okay? Então, terceiro princípio é o princípio terapêutico. Ensinamentos direcionados a doenças ou carências dos praticantes. Okay? O propósito destes princípios é curá-los das suas doenças, os guiando para não fazer o mal e fazer o bem. Okay? Então, o corpo se adoece, mas a mente já está doente. Nossa mente está sempre atacada pelos três venenos: a cobiça, a raiva e a ignorância. E que não são coisas externas, são coisas internas. Então, nesse sentido, estamos doentes e precisamos ter terapia, tem formas, curas para eliminar ou aliviar esses sintomas dessas doenças. Então, em termos de comida, que tipo de comida se encaixa na descrição de princípio terapêutico? Dietas especiais, como de baixo sódio e pouca gordura, para aqueles que têm alta pressão. Então, tem que ter a dieta de baixo sódio. E alguém que tem alta pressão e com veia, como chama? Articulação, tudo assim, com obstáculos, obstruídos. Então, pouca gordura é necessário. Remédios de prescrição para pressão alta e baixa. E vegetais que reduzem o colesterol, etc. Essas são comidas terapêuticas, assim. Em termos de budismo, que tipo de prática budista se encaixa na descrição de princípios terapêuticos? Ok. Para aqueles e isso em caso de monges, praticantes que levam uma vida de celibato, então, se tem a cabeça muito com coisas de pensamentos sensuais, sexuais, então a contemplação de impurezas ajuda a baixar o desejo sexual e assim poder levar o celibato com maior facilidade, ok? E as pessoas que têm essa apego à juventude, ai, nossa, tenho meu rosto, como estou envelhecendo. Então, contemplação de impureza da pele também, isso ajuda a treinar a mente a não rejeitar a mudança do corpo, o envelhecimento do corpo, o corpo que sempre está no desequilíbrio. Okay? E alguém que está apegado à permanência das relações, do mundo, das coisas, então tem que contemplar a impermanência. Alguém que tem muita raiva, então meditação no amor benevolente. E alguém que tem uma mente totalmente distraída, dispersa sempre, atenção plena na respiração, Anapanasati. Ok? Então, assim, cada técnica de meditação, desenvolvimento da mente, seja recitação, visualização, tudo tem um porquê. Porque são curas para certas doenças que temos, como praticantes.
Quarto é o princípio do significado supremo. Refere-se aos ensinamentos do Buda, os quais revelam a realidade verdadeira do Dharma. Okay? E aí, assim, citamos os 3 selos do Dharma, que depois vou explicar mais posteriormente. O propósito é conduzir praticantes à iluminação, ao despertar completo. Este ensinamento é extremadamente profundo, difícil de entender e realizar. Então, o princípio do significado supremo precisa ajuda dos outros 3 princípios. Princípio mundano, princípio adaptado, princípio terapêutico e também para levar a poder entender o princípio do significado supremo. Ok? Em termos de comida, que tipo de comida ou bebida se encaixa na descrição do princípio do significado supremo? Água, manancial, da água da fonte, água fresca, dieta balanceada, comer o suficiente para nutrir o corpo e sem exageros. Okay? Então, está falando de um equilíbrio. E o equilíbrio é a essência de tudo. O caminho no meio, o sendeiro meio, é o equilíbrio que estamos tentando atingir, tanto espiritualmente e também fisicamente e emocionalmente. Okay? Então, a comida é balanceada, equilibrada. A água, precisamos da água pura. Em termos de budismo, que tipo de conceito budista se encaixa na descrição do princípio do significado supremo? O não eu, não alma. Okay? Sunyata, nirvana. Isto. Então, tem um verso no grande tratado do Prajnaparamita, e diz assim: cada lugar onde a fala funciona é conhecido como fenômeno mundano. Por quê? Porque é uma convenção, é uma linguagem inventada pelos humanos. Então, onde tem fala, tem idioma, tem texto, é conhecido como fenômeno mundano. No lugar onde a fala não funciona, é conhecido como significado supremo. Então, isso está indicando que o despertar. Que é o despertar? O despertar não tem palavras. O Buda, quando explica Nirvana, ele não fala o que Nirvana é. Ele usualmente indica o que Nirvana não é. Isso não é de Nirvana. Ou aquilo não é Nirvana. Isso não é Nirvana. Mas como vai saber que é um Nirvana quando você já não encontra com esses que não são e vai encontrar e realizar diretamente o que é o Nirvana? O estado da liberação completa. Todas as pessoas acreditam na sua própria visão. E essas são palavras de um verso que Nagarjuna, venerável, ele escreveu. Discursos frívolos geram disputas. Okay? Se uma pessoa se apega aos erros dos outros, ela já perdeu a visão correta. É dizer, seja um dos 4 princípios. Você gosta de um dos 4. E você fala, os outros não servem. Os outros não são corretos. Os outros não são verdadeiros. Já não entendeu
que foram adaptados à disposição. Então já perdeu a visão correta. Nossa visão correta não está baseada em negar a visão dos outros. Na verdade, é construir a visão correta de acordo com as indicações do Buda, instruções do Buda. Se nós sabemos que os outros estão em coisa diferente, a questão é somente saber, entender, compreender, mas não ficar raivosos, ficar com essa rejeição, essa indignação. Oh, ai, que coisa, como eles acreditam nessas coisas? Não. Se uma pessoa não consegue aceitar a opinião de outra, aquela pessoa é ignorante. Qualquer um que se engaja neste tipo de debate é uma pessoa realmente ignorante. Então, se você vê um budista ou você se engaja em um argumento, discussão, debate, não é debate, é discussão e de crítica, de menosprezar outras religiões, outros pensamentos. Então é uma pessoa, de acordo com Nagarjuna, fala que isso não é a visão correta e é realmente ignorante. Ok. Então, vou parar aqui. Eu acho que já é suficiente para hoje. Até a próxima semana, terça-feira. Ok. Namo Pho. Namo Pho. Tchau, boa noite.